Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, por favor, vá lá agora, se inscreva, é gratuito e ajuda demais a gente continuar trazendo conteúdo aqui para vocês. Esse vídeo é uma continuação da nossa aula sobre colelitíase, então se você não assistiu, vai lá agora, assiste para você conseguir entender esse nosso vídeo. Então, vamos continuar com o nosso caso clínico, né? O paciente retorna uma semana antes da cirurgia programada, com fortes dores contínuas em hipocôndrio direito a 8 horas, sem melhora após analgesia, com vômitos e náusea intensa. No exame físico, estado geral regular, pulsos cheios e simétricos, os sinais vitais mostravam uma temperatura axilar de 38,4 graus, um ataque cardíaco e uma taquipneia discreta. O abdômen era globoso, depressivo, doloroso, a palpação e hipocôndrio direito, sem sinais de irritação peritoneal, com Murphy positivo e ruídos hidroaéreos hipoativos. O laboratório mostrava leucocitose de 15.000, as custas de neutrófilos com desvio, discreto aumento de bilirrubinas, sem outras alterações. O ultrassom mostrava uma vesícula espessada, líquido perivesicular, com cálculos no interior e Murphy ultrassonográfico positivo. O que aconteceu com esse nosso paciente? Que, se vocês não se lembram, ele apresentou, a paciente apresentou um episódio de colelitíase sintomática e a gente programou o retorno dela para realizar a cirurgia de remoção da vesícula de modo eletivo. Só que justamente uma semana antes ele vem com esse quadro aí de febre, taquicardia, taquipneia e Murphy positivo. E a dor já passa agora de 6 horas. A gente pode considerar então que ele apresentou colecistite. Então a colecistite, se a gente for adentrar um pouquinho sobre a fisiopatologia, consiste na impactação de um cálculo, obstruindo o esvaziamento da vesícula biliar. Geralmente esse cálculo ele pode estar impactado ou no infundíbulo ou no ducto cístico. Então essa dificuldade de esvaziar a vesícula vai causar uma série de inflamações. A primeira é uma inflamação mecânica, o aumento da pressão intraluminal dentro da vesícula. Se a gente tem, imagine agora, uma mangueira e a gente tampa a boca dela, toda a água vai ser represada a montante. Então, essa água, no caso da vesícula, a bile, vai expandir, vai tentando dilatar essa vesícula, que vai empurrando a parede. Ao empurrar a parede, você causa uma inflamação mecânica, com a liberação também de prostaglandinas. Então, no paciente, além da inflamação mecânica, a gente vai também ter uma inflamação química. De onde essa inflamação química acontece? A gente vai ter a ação principalmente da fosfolipase A2, quebrando a lecitina e transformando ela em lisolecitina. E a lisolecitina é um importante irritante químico que vai favorecer a liberação ainda mais de prostaglandinas, que pela ação da fosfolipase A2 também vão causar inflamação. Então, a terceira inflamação que a gente vai ter em alguns pacientes seria a inflamação bacteriana. Isso ocorre em 50% a 85% dos pacientes, geralmente decorrentes de E. coli, Klebsiella, Clostridium, Enterococcus, em suma, gram-negativos e Enterococcus. Então, em resumo, a gente tem uma obstrução que vai levar a uma dilatação, que vai irritar mecanicamente essa parede, favorecendo a inflamação. E essa inflamação vai gerar mais inflamação, principalmente através quimicamente da lisolecitina, através da ação da fosfolipase A2. E em alguns pacientes, quando esse quadro vai se arrastando, a gente vai ter inflamação causada pelas bactérias, principalmente E. coli. Tá certo? Então, qual é o quadro desse paciente? Como é que ele vai se apresentar para a gente? Dor biliar, tá certo? Aquela dor constante em hipocôndrio direito, de alta intensidade, agora já passa das 6 horas, diferentemente da colelitíase, que pode se irradiar para a região infraescapular, tá certo? Além disso, ele pode vir acompanhado de náuseas e vômitos, e agora, diferentemente da colelitíase pura, já vem também com febre baixa. No exame físico, o importante sinal que a gente encontra é o sinal de Murphy, que a gente pode ver na imagem agora, em que a gente comprime ali no hipocôndrio direito, na região da vesícula. E ao pedir para o paciente inspirar, ele vai ter essa inspiração travada pela dor, tá certo?
Um sinal que acontece em poucos pacientes, mais ou menos 15%, mas está muito associado à colecistite, é a massa palpável em hipocôndrio direito, que mostra justamente o que a gente mencionou ali, uma vesícula dilatada, porque a gente está tendo um acúmulo de bile. A icterícia acontece em apenas 10% dos pacientes, tá certo? Serve para atrapalhar esse nosso diagnóstico. Quando a gente pensa em um paciente com febre, com Murphy positivo, dor em hipocôndrio direito a mais de 6 horas, a gente pensa logo em colecistite. Mas em um cenário que a gente encontra icterícia, esse pensamento agora ele precisa considerar alguns diagnósticos diferenciais, né? Um deles é a síndrome de Mirise, em que a gente tem impactação de um cálculo no ducto cístico que vai, por inflamação, também obstruir ali a passagem do ducto hepático comum. Ao fazer isso, ele vai gerar a colestase, porque vai estar impedindo o esvaziamento dos canalículos biliares. Um outro possível diagnóstico é a coledocolitíase, né? Então, quando a gente tem um cálculo no colédoco, a gente também vai atrapalhar o esvaziamento da bile que vai vir, né, dos hepatócitos, e com isso a gente vai gerar a icterícia. Quando a gente tem a coledocolitíase associada à colangite, a gente também pode ter a febre, a dor em hipocôndrio direito, tá certo? Então esse é um importante diagnóstico diferencial nos pacientes que se apresentam com icterícia. A gente tem alguns critérios diagnósticos para a gente determinar se o paciente apresenta colecistite aguda. Esses critérios são chamados de critérios de Tóquio, tá certo? Os mais recentes são de 2018, mas eles são praticamente iguais ao de 2013. E como a gente vai dividir em 3 critérios. Critérios A, em que a gente tem o sinal de Murphy ou dor, massa e desconforto em hipocôndrio direito, que significam sinais de inflamação local, tá certo? Sinais B, que são sinais sistêmicos de inflamação. Quais são eles? Febre, PCR elevado e leucocitose. E C, que são os achados de imagem, característicos de colecistite aguda, que foram que a gente mencionou, tá certo? Uma vesícula de paredes espessadas, dilatadas, tá certo? Tudo isso contribui e sugere o diagnóstico de colecistite. Então a gente pode dividir em caso suspeito ou confirmado. Vamos levar nosso paciente, por exemplo, como uma demonstração. Ela tinha sinal de Murphy, ok, já temos um critério A. Além disso, ela já tinha dor, massa e desconforto, mais outro critério A, mas bastava um. Então, A nós já temos. B, ela tinha algum sinal sistêmico de inflamação? Febre, tinha sim. Leucocitose, tinha. PCR, mas não descreveu, mas provavelmente ela tinha também. Então, já temos o critério A e o critério B. Além disso, vocês se lembram que a gente descreveu o nosso ultrassom. Descreveu lá uma vesícula espessada e dilatada. Então a gente tem achados de imagem característicos também. Então a gente tem o critério A, B e C. A gente pode ver aqui um diagnóstico confirmado de colecistite aguda. Agora, vamos supor que a gente não tivesse o exame de imagem ainda. A gente pode diagnosticar a nossa paciente com um diagnóstico suspeito de colecistite aguda, porque ela tinha um critério A e um critério B, pelo menos. Tá certo? Então, agora que a gente diagnosticou a nossa paciente, a gente precisa estratificar ela de acordo com a gravidade, tá? E com isso a gente vai usar também os critérios de Tóquio. A colecistite aguda, ela pode ser classificada como grave quando ela tem uma disfunção de qualquer um dos sistemas orgânicos abaixo, seja uma disfunção cardiovascular, por exemplo, com hipotensão com necessidade de droga vasoativa, uma disfunção neurológica com redução do nível de consciência, uma disfunção respiratória, em que a gente tem a pressão arterial de O2 dividido pela FiO2 menor do que 300, ou ainda uma disfunção renal, que pode se manifestar como ligúria, com uma creatinina acima de 2, uma disfunção hepática com alargamento do INR, ou uma disfunção hematológica com a plaquetopenia. Com isso, a gente classifica o paciente com colecistite grau 3 ou colecistite grave. A colecistite moderada, ou grau 2, está associada a alguns dos fatores aqui descritos. Se o paciente ele tem leucocitose, mas essa leucocitose é acima de 18.000, ou se o paciente ele tem uma massa palpável em hipocôndrio direito, que a gente falou que acontece em 15% dos nossos pacientes,
ou se o paciente tem sintomas há mais de 72 horas, porque 72 horas, veja, eu ainda não falei, mas é o período em que a gente vai tentar fazer a abordagem precoce desse paciente. Se passa disso, quer dizer que a gente não fez a abordagem precoce e ele pode ter um risco maior de cursar com alguma complicação. Ou se ele tem intensa inflamação local, seja um abscesso pericolicístico, um abscesso hepático ou uma colecistite enfisematosa. Tá certo? Se o paciente não preenche nenhum critério para doença moderada ou grave, a gente classifica ele como grau 1 ou colecistite aguda leve. Vamos conversar um pouquinho sobre as possíveis complicações, tá certo? Em um contexto em que a gente tem inflamação, que a gente falou na fisiopatologia, a gente pode levar a isquemia daquela parede. E se a gente leva a isquemia, o próximo passo é o quê? A necrose. Se a gente tem necrose, aquela parede fica friável e ela fica tendendo a ser perfurada. Se ela perfura para algum lugar, tá certo? Então a gente tem algumas opções. Essa perfuração pode ser localizada, e se ela é localizada, quer dizer que a gente conseguiu conter aquilo ali em um abscesso pericolicístico. Se a gente conseguiu conter aquilo ali, quer dizer que a inflamação foi prolongada e o tempo de apresentação também, consequentemente, vai ser maior. Então, o abscesso pericolicístico ocorre mais ou menos na segunda semana. Se a gente perfurou, outra possibilidade é que ele tenha perfurado para dentro de uma víscera oca. A gente pode, por exemplo, perfurar para dentro do intestino e fazer, então, uma fístula. Quando a gente perfura para dentro do intestino, e a gente pode passar, por exemplo, um cálculo, e esse cálculo ele vai ir crescendo, crescendo, até ele impactar ali, geralmente no ilho distal, geralmente na válvula iliocecal, a gente tem um quadro que a gente chama de ilho biliar, tá certo? Esse quadro, para impactar, geralmente ele tem um tamanho maior do que 2,5 centímetros, senão ele é excretado sem a gente perceber. Uma outra possibilidade da colecistite perfurar seria para a cavidade abdominal. E aí a gente pode então ter uma peritonite generalizada. Geralmente isso ocorre, diferentemente da perfuração localizada, nos primeiros dias, nos primeiros 3 dias. Por quê? A gente não teve um processo de contenção efetivo, porque ele perfurou logo para a cavidade abdominal. Ele vai gerar uma peritonite generalizada rapidamente. Falando rapidamente de complicações, também a gente tem a colecistite enfisematosa, que ocorre mais ou menos em 1% dos pacientes com colecistite aguda. E a gente tem que ficar de olho em pacientes idosos, homens e diabéticos, que ela ocorre mais frequentemente nessa população, geralmente causada pelo Clostridium perfringens e a E. coli. Vejam aqui que a gente tem A ao redor da vesícula, tá certo? E aqui o raio-x que vai também ajudar a gente visualizar esse ar na vesícula biliar. Então, como a gente conduz esse paciente? Basicamente é o que? Interna, estabiliza e hidrata, analgesia, o paciente não deve sentir dor, coloca ele em dieta zero, inicia antibiótico intravenoso, tá certo? Mas nós podemos também, dependendo da estratificação, da gravidade do quadro, conduzir ele de forma específica, de acordo com os critérios de Tóquio, tá certo? Então, se ele não fechou critério para colecistite grave ou moderada, a gente classifica ele, então, como colecistite aguda leve. E a gente vai, então, conduzir ele de acordo com o risco cirúrgico e a classificação anestésica. Então, se ele é um paciente ASA até 2, ou possui um Charlson menor do que 6, veja, a gente vai aqui levar ele para a laparoscopia rápida, até 72 horas, precoce que a gente chama. Se o paciente ele tem um risco cirúrgico maior, a gente pode fazer o suporte e o antibiótico, observar e, de acordo com o paciente, submeter ele à laparoscopia precoce. Se a gente classificou o nosso paciente com colecistite aguda moderada, agora a gente vai ter que analisar. Veja, o paciente agora classificado como moderado não tem escolha, ele vai iniciar antibiótico e fazer o suporte clínico, e aí a gente vai analisar a resposta ao tratamento. Se ele obteve uma boa resposta ao tratamento, a gente consegue visualizar aqui a possibilidade, se o serviço tiver um serviço bom de laparoscopia,
realizar então essa laparoscopia precoce ou urgente. Se ele não obteve uma resposta com sucesso, ou se ele possui também um risco cirúrgico mais elevado, a gente vai considerar, tá certo, a possibilidade de ou atrasar essa laparoscopia, realizando ela dentro da primeira semana, ou realizar ela de forma eletiva após o controle do quadro. Ainda, se o paciente não respondeu para o antibiótico e o suporte clínico, a gente pode optar por realizar a drenagem dessa vesícula biliar e depois também programar, seja a intervenção tardia até uma semana ou eletiva depois do controle, mais ou menos com 6 semanas após o quadro. Agora, na colecistite aguda grave, a gente precisa iniciar um antibiótico e o cuidado geral, mas avaliar alguns fatores. Precisa identificar se o paciente apresenta fatores preditivos negativos, fatores que querem dizer que aquele paciente vai ter um curso mais grave ainda, que são icterícia com bilirrubina total maior do que 2 e disfunção neurológica ou respiratória. Além disso, a gente precisa ver se ele tem falência de sistema orgânico favorável. O que é isso? Para o paciente ser classificado como colecistite aguda grave, lembra que a gente precisa ter falência de pelo menos algum sistema orgânico. Então, alguns sistemas orgânicos que a gente considera o cardiovascular e renal, eles são mais fáceis da gente reverter quando a gente interna o paciente. Então, se o paciente apresenta a disfunção cardiovascular, por exemplo, é mais fácil dela ser revertida do que uma disfunção neurológica. Então, a gente classifica então como falência de sistemas orgânicos favoráveis. Então, a gente iniciou o antibiótico, fez o cuidado de suporte geral, a gente vai avaliar. Ele não possui fator para um curso mais negativo e a falência de sistema dele foi de um sistema orgânico favorável. E ele possui agora um performance status adequado, ou ele é classificado como baixo risco, a gente pode levar ele para a laparoscopia. Se ele não tem um performance status adequado, ou ele é alto risco, a gente pode levar ele para a drenagem precoce da vesícula biliar. E aí depois a gente pode considerar novamente o performance status dele e programar uma laparoscopia tardia com 1 semana ou eletiva com 6 semanas. Tá certo? Alto risco para a gente agora é a asa maior ou igual a 3 e o Charlson maior ou igual a 4. Se o nosso paciente tiver um fator preditivo negativo, então a gente vai ter que levar ele para a drenagem da vesícula biliar e depois avaliar o performance status dele. Se ele tiver um bom, a gente faz a laparoscopia tardia ou eletiva, e se ele tiver um ruim, a gente observa esse paciente, tá certo? Veja que o objetivo aqui não é decorar, essas tabelas estão bem disponíveis nesse guideline, é muito mais entender que existem condições e conduções específicas, tá certo? E a gente vai ter que conduzir nosso paciente de acordo com ela. Nem toda colecistite é conduzida de modo igual. Então, quando você pegar um paciente com isso, tente enquadrar ele nos critérios diagnósticos e também na classificação dele, para que a gente possa conduzir de forma específica, baseado em guidelines, para a gente ter um resultado o mais favorável possível. A escolha do antibiótico que você vai usar vai variar de onde você se encontra, de quais antibióticos estão disponíveis no seu serviço e qual é o protocolo da sua instituição. O Guideline de Tóquio 2018 ele traz uma tabela, tá certo, com opções de antibiótico terapia, de acordo com a gravidade do caso, seja ela leve, moderada ou grave. Na leve, por exemplo, uma boa escolha seria ceftriaxona com metronidazol. Na moderada, dependendo do quadro, você pode escolher pipetazo, assim como na grave. Geralmente, isso varia também de protocolo para protocolo. Nos pacientes considerados como colecistite aguda leve, você inicia antibiótico, faz a laparoscopia precoce e você pode suspender o antibiótico em até 24 horas após a laparoscopia, tá certo? Que você removeu o foco daquela infecção. Na moderada grave, você geralmente mantém após a laparoscopia o antibiótico por 4 a 7 dias, tá certo? Mas isso aí pode variar de local para local. Então, rapidamente, eu trago aqui para a gente ver como é feita a colecistectomia videolaparoscópica. Aqui, geralmente, é o posicionamento dos trocates dos portais para a abordagem cirúrgica. A gente vai ter um vídeo
conversando um pouquinho quais são as técnicas que a gente tem de acesso e um pouco sobre como é feito o pneumo peritônio. Então acompanhe o nosso canal e quando sair esse vídeo eu vou avisar aqui. Então, quando a gente tem o acesso à cavidade abdominal, a gente vai ter essa visualização. A câmera visualiza como horizonte o aumento do intestino, tá certo? A gente visualiza aqui uma vesícula biliar distendida. Aqui a gente consegue ver o fígado. Isso aqui é a parede abdominal, tá certo? Então, nesse paciente especificamente, a gente realizou a drenagem da vesícula distendida para facilitar o procedimento. Depois disso, ele vai ter que segurar aqui no fundo da vesícula e vai soltando com o hook a vesícula biliar para a gente conseguir liberar ela. A gente continua aqui lembrando que a gente tem que ter muito cuidado com as estruturas adjacentes. Então a gente tem que sempre estar visualizando e entender o que a gente está vendo. Aqui a gente tem a vesícula biliar, aqui é o fígado e aqui ó, a gente tem o duodeno. Então soltar essa região você tem que ter muito cuidado, porque você pode lesar estruturas adjacentes. Aqui você vai continuar, tá certo, a expor a vesícula biliar, agora próxima à borda do fígado, com muito cuidado para não ficar lesando o fígado, tá certo? E a gente começa aqui a já desenhar a área crítica de segurança, tá certo? Então a gente precisa entender que a gente está vendo a vesícula que foi puxada, aqui ele já começa a dissecar rombamente as estruturas para tentar expor a artéria cística. Então a gente tem aqui a área crítica de segurança, que a gente tem que fazer essa visualização, identificar essas estruturas que formam um triângulo de calor, antes de prosseguir com a remoção da vesícula, porque a gente vai ter que clipar essa área. Então, a gente tem aqui, formando a borda lateral, o ducto cístico, a borda medial seria o ducto hepático comum, que estaria mais ou menos aqui, e a borda superior seria a artéria cística. A gente tem aqui, de uma forma mais didática, essa visualização. Ducto cístico, ducto hepático comum e artéria cística. Esse é o famoso triângulo de calor. Alguns autores consideram uma expansão desse triângulo, trocando a borda superior da artéria cística para a borda inferior do fígado. Então a gente chama esse triângulo maior de triângulo hepatocístico, também chamado de Budd-Rockwell, tá certo? Então essa identificação das estruturas é muito importante para a gente prosseguir para a clipagem e depois a remoção da vesícula biliar, tá certo? Então a gente cliparia aqui o ducto cístico. Nesse caso ele está um pouco dilatado, então ele partiu para uma colangiopancreatografia transoperatória e depois ele coloca também os clipes na artéria cística para que a gente possa prosseguir para a remoção. Então foi isso, pessoal. Conversamos então com colelitise, sobre colecistite. É muito bom trazer esse conteúdo para vocês. Não é um conteúdo que exaure, né, todas as possibilidades, mas é uma visão geral desses assuntos que eu acho que pode ser bem proveitosa. Então, se você viu alguma coisa diferente, coloca aqui nos comentários. Se você gostou, considere deixar seu like aqui. É rápido, 1 segundo, você clica lá no botão e realmente ajuda a gente a continuar trazendo esses vídeos. No mais, muito obrigado e até a próxima.